começando mais um podcast e, antes de mais nada, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, seguir, compartilhar aí os nossos conteúdos, porque a gente tem sempre o objetivo aí de estar proporcionando sempre informações, curiosidades sobre o mundo do vinho. Hoje, como sempre, a gente está aqui, a presença do meu parceiro de trabalho, Anselmo, né? Tudo bem? Tudo bem. A gente tem aí presenças muito ilustres hoje da Juliana Ferreira e da Simone, que são pessoas aí importantes da importadora Mistral, que hoje estão prestigiando o nosso programa. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Que bom. Bom, antes de mais nada, explica pra gente como é que você começou no mundo do vinho. Nossa, gente, faz tempo. Esse ano, 24 anos que eu trabalho com vinhos. Meu Deus. Eu só descobri isso na pandemia, que eu comecei a fazer várias lives, tudo aí virou uma pessoa e falou, lembra 20 anos atrás? Eu falei, nossa, né? Quando cai a ficha, nossa. Nossa, eu trabalhava como hostess em restaurantes, assim, depois eu falei, gente, quero continuar trabalhando em restaurante, mas em outra área. E aí, eu tenho um grande amigo, né, o Manuel Beato, que foi uma pessoa assim, e é uma pessoa, me deu um direcionamento, que né, legal. no mundo vínico. E aí ele falou, e aí, vai ser sommelier, né? Porque no Brasil tem pouquíssimas mulheres, gente, isso lá atrás. Verdade. E aí eu me inscrevi num curso da ABS, São Paulo, e fiz o curso. E aí eu, enfim, vou super resumir, aí eu fui trabalhar no Rubaiá como sommelier. Uau, mas casas de peso. Sim. Sim, gente, Incrível. olha... Uma escola absurda. Sim. E tem uma pessoa que eu sempre agradeço, é o Belarmino Iglesias, né? O pai, né? Fundador, um dos fundadores do Rubaiá. Porque quando eu entrei, eu vou falar bem a verdade, assim, eu tinha pouquíssima experiência, né? E eu fui encarar uma carta de vinhos com 1.500 rótulos. Meu Deus, é muita coisa. Né? E aí foi o primeiro contato também que eu tive com a Mistral direto, porque a primeira carta, né, eram divididas em 2 cartas, era todinha da Mistral. Que legal. Então, e foi a melhor e maior escola. Aí eu trabalhei durante quase 6 anos na rede Rubaiá, e aí eu saí para trabalhar em importadoras. E aí... que legal. Nossa, com certeza você é outra pessoa, né, que uma experiência incrível, né? Trabalhar com vinhos, já conheci, tive o privilégio de jantar lá, conheci o Rubaiá, realmente uma casa incrível. Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje, foi lá. É muito legal. Eu sou suspeita também, porque trabalhei na Figueira, né? Figueira é linda, São Paulo é tudo muito, né? Prédio, tudo, aí Sim. você chega lá, tem aquela árvore. Confortável, Aquela né? figueira branca, linda, gente, que onde Buda atingiu a iluminação foi numa árvore da mesma espécie, Que legal. uma figueira indiana. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque te dá uma base, né? Você lidar com o cliente direto. Você vai lá, abre a garrafa, já pega o feedback do cliente. E a carta também era gigante. Eu já trabalhava com o portfólio da Mistral. Olha como o mundo, gente, né? Então, como que é a conexão, Quem né? diria que Já eu iria conheceram trabalhar pra na Mistral. Que legal. É. Nossa, e quanto tempo você já tá na Mistral? Gente, fiz 5 anos, mas parece 50. É sério. Tanta muito coisa, trabalho. tanta atividade. É muito trabalho, mas também eu demorei muitos anos para entrar na Mistral, porque sempre foi um objetivo. Vou falar a verdade, porque eu falei isso até pro Dr. Ciro, quando, né, ele me entrevistou. Falei, gente, sempre quis entrar na Mistral, né? Então, sempre foi assim um objetivo profissional, pelo portfólio, pelos produtores. Isso é... Sabe que é uma curiosidade? Porque eu tô, esse ano, 2023, estou fazendo 20 anos nesse mercado. Também cheguei nessa conclusão, nossa, mas já faz isso. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando velho, meu Deus. Aí, só que assim, desde que eu comecei, nossa, nem sonhava de chegar ao imagina, a gente tá hoje, mas a Mistral sempre, nesse ponto, foi uma referência, porque os catálogos, assim, com os produtores, as informações, eu lembro que quanta informação eu aprendi através dos vinhos da Mistral, com as histórias. A primeira feira, eu lembro que eu participei, foi a feira da Mistral. Então, tenho memórias muito boas, assim, com a Mistral. Realmente, tenho um carinho muito grande por tanto os vinhos, a história, todo o trabalho que eles têm, a organização deles, é realmente uma coisa incrível.
50 anos já. É incrível. anos de história. É muito legal. E qual que é o seu papel dentro da Mistral? Então, eu sou embaixadora de marcas e eu sou embaixadora da Catena Zapata no Brasil e toda a família Catena. Quem é a família Catena? Quem? Né, gente? Nossa. Quem é a família Catena? Quem hoje né? não conhece, cara? E o que é um embaixador? Eu vou falar primeiro da família, porque aí eu sou embaixadora da Catena Zapata, Sim. El Inimigo, Ah, Bodegas verdade. Caro, Importante só entender, né? Como é que diferença. funciona todo esse trabalho, porque é bem grande. Luca, La Posta, né? As bodegas de Ernesto Catena. E no Chile, Los Vascos. Então, eu falo família, né? Que tudo partiu da Catena Zapata, né? Uhum. Sim. Então, tudo partiu aí lá atrás, né? Que ele é uma vinícola que tem mais de 100 anos. E o que faz o embaixador, né? O embaixador, ele é a cara da marca no país, né? Então, eu faço os eventos, treinamentos. A gente também, né, as pessoas acham que a gente fica degustando vinhos, tá? Só viaja. Não, gente, não é bem assim. Como né? a gente fala, né? O vinho não tem boca, né? Não tem condição de falar sozinho. A gente tem que falar por ele, né? Também. É. E tem muito que a gente vê assim, tipo, essa linha, né? A Catena tem uma linha muito grande. Essa linha a gente precisa alavancar mais vendas, falar mais, enfim. Então, tem todo um trabalho por trás do embaixador que não é só a imagem, só fazer eventos, né? A gente também tem esse tipo de função. E é basicamente isso. Então, eu viajo bastante, né? Para falar aí das marcas. E também, além de falar de vinho, né? Falar da Mistral. né? Isso aqui, com certeza. o vinho, quando você começa a estudar os vinhos, você adquire muita cultura. Porque você estuda Sim. a vinícola, a região, a gastronomia. Então, a partir do momento que você começa Muito a se legal. interessar pelo mundo vínico, você acaba... Aumenta Sim. muito Aumenta a tua leque muito, de informações. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a fazer história por causa do vinho. Que legal. Eu me formei com licenciatura em história por causa do mundo do vinho. Olha que ótimo. Aham, olha que loucura que a coisa vai, né? É. É verdade. É. Ele acompanhou, né? Todo o processo. Isso. Nossa. Eu acompanhei a formatura. Por causa do vinho. Você vê que os malucos tinham feito Wine Spirits, outros cursos, mas daí você vai indo para um nível de repente, nossa, produtores da Mistral lá, o Mastro Berardino. Ai, Aí muito fã. Nossa, daí você pensa, pô, mas os caras são de 70 depois de Cristo. É uma coisa maluca de imaginar. Né? Como é que você tem hoje um produtor, né, tão antigo, assim, com tanta história, né? É incrível, é uma coisa incrível. É muito legal isso aí. O mago da vinicultura. É. Márcio Bernardino, né? Maravilhoso. E a Mistral te proporciona isso, né? Pelo portfólio. Você falou do catálogo, gente, tem histórias maravilhosas. Porque às vezes eu precisava fazer trabalho, eu pegava o catálogo da Mistral para estudar. Porque quando você estuda pelo catálogo, estudava, né? Piemonte, estudar o Gaia. Nossa. Né? Então, no Piemonte, vem um mapa, ainda que a gente tem ainda o catálogo. E aí você estudava a região, enfim, Nossa, fantástico, ele dava a história da vinícola. Uma noção tão grande aqueles mapas, até hoje, né? Muito Então, a Mistral tem essa cultura do vinho, mas é uma cultura também que leva a história do produtor, o respeito pelo vinho. Isso é muito legal, né? Falar do respeito que o Dr. Ciro sempre teve pelos produtores, mas pelo vinho em si, né? Todos os nossos containers são refrigerados, para o vinho chegar... eu tomei o vinho na Espanha, mas você vai tomar também esse vinho com qualidade aqui. E... com tudo que ele pode proporcionar desde lá da região dele, né? Preservar só entender, né? Preservar bem, né, o que o vinho captura de cada uma das regiões, né? Isso é fantástico. Dá importância para isso, né? Acho que é o mais importante. Porque Qualidade, todo vinho tem, né? mas Qualidade. não é todo mundo que tem esse cuidado de você preservar ao máximo essas características. Isso faz toda a diferença, né? E como que ele vai chegar, né? Como que ele vai chegar no restaurante, como ele vai chegar no consumidor final. Então, As embalagens, né? O Mistral tem todo uma embalagem assim... fantástica, né? Porque o cuidado sai, né, geral, né? Sim, isso é Vem fundamental. Com Essas aquela pessoas têm que caixa entender. toda estourada. A gente mesmo na loja não trabalha com qualquer importadora, justamente por esse cuidado. A gente trabalha com pessoas que têm essa referência, com cuidado, para saber e confiar. A gente confia muito na Mistral. Então trabalha com os produtos porque justamente sabe que são produtos que estão ali tranquilos, né? Muito bem armazenados. Né? Como a gente também cuida na loja. Mas vocês iam comentar, inclusive, a respeito de toda a cadeia Catena, como é que funciona ali, né?
Tem o Ernesto, hoje a Catena, tem os vinhos da Laura. E, no geral, você cuida de toda a linha? Toda a linha. Tudo que é catena. Nossa, que legal. E é rótulo, hein? São vários e cada um com uma tipicidade diferente. E cada vinícola com uma proposta diferente também, né? Isso que é interessante. Isso é legal. Então, a Catena é uma vinícola familiar. Nós estamos na 4ª geração com Laura Catena. Olha que legal. Né? Eu abro assim, um super sorriso, assim, que... Né? O Dr. Nicolás Catena, que foi responsável pelas 3 revoluções da uva Malbec, junto com a filha, né? Com a Laura. Levar a uva Malbec para o mundo. Né? Hoje, quando a gente fala de uva Malbec, a gente fala de Catena. Com certeza. Quando fala de Catena, fala de Malbec. Todo o estudo, todos os livros, um instituto, né, que a Laura criou, o Instituto Malbec, que é um estudo da uva. E sabe o que é mais interessante nesse instituto? É que ele é aberto. As pesquisas são abertas, né? Que legal. Então, as pessoas podem acessar. Então, tudo começou em 1902, né, com Nicola Catena, um imigrante italiano da região de Marche. Olha que bacana. Também sou descendente italiano. Então, ele chegou, né, na Argentina, muito jovem, bem jovenzinho, né, com o sonho de ter uma vinícola. Mas lembrando que a Catena, ela já existia, né, a família na Itália. Né? Então, aí a gente vai remontar muito mais... lá atrás, né? Muito mais antiga, o histórico. Ligado com o vinho muito maior do que só a Argentina, né? Tem todo o histórico italiano. E aí ele se casou com Ana Mosqueta, né? História de amor. Gente, o que é a vida sem uma história de amor? Né? Tem que ter uma história de amor, mesmo no mundo do vinho. E se casaram, tiveram alguns filhos, dentre eles, Domingo Vicente. Por isso que tem a linha DV, em homenagem a ele. Domingo Vicente era um visionário, né? Ele era maravilhoso, ele revolucionou também, né, a Catena. Teve alguns filhos, para resumir, senão a gente ia falar só da história. Eu amo história, gente. E aí, dentre eles, Dr. Nicolás Catena, né? Dr. Nicolás, que a princípio ele queria ser físico, gente. Olha né? só. Ele queria ser físico. E Angélica, a mãe do Dr. Nicolás, era uma diretora de escola, né? Trabalhava com educação, sempre incentivou. Ela era uma mentora do Dr. Nicolás. Que bacana. Né? Mas depois, né? Enfim, a vida muda também, né? Várias coisas acontecem. Ele fez economia e ele ficou na Catena, ele ajudou o pai. E, enfim, daí tem uma história linda. Teve 3 filhos, aí tem o Ernesto Catena, o filho dele mais velho, que tem o projeto próprio, nas bodegas do Ernesto Catena. Aí tem Laura Catena, que também tem os seus projetos, né? A Laura é médica, né? E ela tem Luca e La Posta. La Posta é um projeto lindo, 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 com pequenos produtores, né? Que tem vinhedos. E ela homenageia essas famílias nas garrafas do vinho. Cada um tem um nome, né, do vinhedo do pessoal, né? A gente tem Fázio, Pizzella, Glorieta, né, Armando. E Adriana Catena, a mais nova, mais jovem, historiadora. Olha que legal. E ela tem um projeto junto com Alejandro Virril, que é o El Inimigo. Nossa. Eu tive o prazer de conhecer o El Inimigo. E foi uma das primeiras vezes que eu realmente aprendi sobre vinhos com uma intensidade tão grande, porque pela primeira vez eu fiz como eu vou dizer, né? Vou colocar 10 taças de rótulos diferentes na minha frente e ao mesmo tempo você poderia provar um e outro e perceber as diferenças, às vezes na nuance, às vezes, né, com a diferença gritante entre ou uma safra e outra, ou entre um corte e outro, ou entre uma casta e outra. Né? Então, foi um marco para mim, porque eu sei que eu tinha reservado lá pelas 11 horas da manhã para chegar lá, e às 2 da tarde sairia para ir visitar outras vinícolas. E eu acabei saindo lá às 5, 6 horas da tarde. Eu saí mais de lá. Eu sei que eu saí, não sei como eu cheguei no hotel. Não, mas ali é uma visita incrível, né? E o pessoal, nossa, serve vinho mesmo. E aí foi muito interessante que no dia que eu estava lá,
eu vi uma coisa acontecer, né, que é a chegada da água, que é disponibilizada para os produtores, né, via os canais. Sim. E foi justamente um 12:30, mais ou menos assim, chegou a água. Então, tem todo um ritual, não é um ritual, é toda uma sequência de atividades que eles têm que fazer com relação a isso, né? Que legal. Do direcionamento da água para quais vinhedos. Eu achei muito interessante porque eu vi acontecendo, né? Foi bem interessante. Além de provar todos os vinhos da linha, e aí eu caí na besteira de dizer que estava começando a trabalhar no mundo do vinho, então eu provei várias safras. O icônico 13, né? Isso, até lá na loja tem uma garrafa assinada por ele. Ele assinou para nós com o nome O da Alejandro. loja. O Alejandro. Isso. Ele teve esse carinho, de sensibilidade de assinar. Foi bem legal. Tá guardada lá, com muito carinho a garrafa. Obviamente já tomada, muito né? Interessante. Assim, eu não guardo vinhos. Eu tenho uma dificuldade. Não vou falar, guardo alguma garrafa, eu guardo. Mas eu tenho dificuldade. Ai, gente, sabe aquele momento que eu falo assim, vou abrir. Eu sou esse tipo de pessoa na vida. Hoje é a hora, é o momento. É um momento. Vambora. Porque o vinho também é um momento, Sem né? dúvida, Porque muitas pessoas, imagina, eu dou bastante palestra, falam assim, nossa, quando eu tomei esse vinho, eu tava olhando pro vinhedo, eu tava na vinícola, ou, eu tomei esse vinho, uma aniversário. Situação, né? Então, o vinho também é muito momento. Sim. Né? O momento que você está degustando ele. Sim. Uma comemoração, Sim. ou a visita na vinícola, ou uma viagem. O vinho também traz isso, É né? a essência do vinho isso, né? A companhia, né? Geralmente, né, o vinho está sempre relacionado a bons momentos. Né? Para quem bebe. Né? Às vezes, para quem produz, trabalha, tem lá as dificuldades, mas a quem aprecia o vinho, ele é um momento de comemoração. É uma festa. Todo vinho ali envolve um motivo, um momento ali que você vai abrir, né? Que a gente sempre fala, né? O vinho nunca vai abrir na tristeza, né? A gente vai abrir quando tá comemorando um momento, conversar sobre alguma coisa bacana, né? Então o vinho acaba agregando muito mais, né? Isso que é legal. Mas tem quem abra na tristeza também. Né? Eu pensei nisso, sabia? Eu acho que tem. Mas é interessante e isso. não é ruim, acho que tira essa tristeza até. Até na loja teve um fato que é o seguinte, que um parente das pessoas tinha falecido, eles foram ao enterro no dia, e um dos pedidos do falecido era que eles se reunissem à noite e bebessem vinho. E eles vieram lá na loja e beberam vinho e comemoraram a noite inteira. Estavam felizes. Mas assim, é porque era um desejo da pessoa, né? Então eles, em memória, felizes, né? Para valorizar a memória da pessoa, eles fizeram isso. Né? Curiosidades do vinho, né? São curiosidades que histórias que a gente acontece vivenciando na loja. Né? Eu faço às vezes eventos e tem várias mesas muito grandes, assim, tipo 10 pessoas. E aí eu falo, gente, mesa grande tem muito assunto. Com certeza. Né? Então você vê assim, não que as mesas menores não tem, mas as maiores, elas são sempre aquelas que mais vão conversar. Então, é muito interessante, né? Você compartilhar, né, o vinho e a gastronomia, que o vinho, ele vai acompanhar, né? Eu vou chegar em casa, fazer uma entradinha e vou tomar uma taça de vinho. Eu vou cozinhar, mas eu vou cozinhar tomando um vinho. Sim. Sabe? Então, o vinho, ele tem também, né, toda essa... eu lembro do pessoal quando chega na loja e pergunta, eu preciso de um vinho que eu vou cozinhar, mas um negócio bom que eu vou beber também, né? Então, então já tá fazendo o segundo plano. Eu acho incrível, sabe? Você tá cozinhando, abre uma garrafa de vinho, enquanto você cozinha, você toma um vinho, conversa. Em relação à mesa grande, a gente brinca em casa, né? Meu marido fala isso. Que a nossa confraria é basicamente uma desculpa. Não é para beber vinho, é para falar, para bater papo. Eu falei, claro, a gente bebe vinho e fala, né? A gente até fala de vinho, mas acaba não sendo o foco, porque o vinho relaxa, né? Ele relaxa. E daí os assuntos fluem ali, quando você percebe, já tá todo mundo falando de altos assuntos. É muito bom. E a história, né? A gente ia ficar aqui gravando, sei lá quantas horas, mas cada vinícola ela vai ter uma história. Isso é legal. Né? De como ela começou, qual foi a ideia. Você foi conhecer a Casa Virril, né? Sim. Foi lá no El Inimigo. Ele tem, né, a Divina Comédia, né? O Dante Alighieri, Isso. Gente, eu já li 2 vezes, mas como eu tive Covid, vou ter que ler a terceira. Mas é uma obra
que até tem uma grande importância, assim, até para a família, sabe, Catena, né? A Divina Comédia. Então, eu vou dar... Isso não é um spoiler, né? Porque, enfim, quem já foi na vinícola e quem não foi ainda, por favor, vocês têm que conhecer. Todas são maravilhosas. E você chega, né? Passa pelo inferno, purgatório, até chegar no paraíso. Né, lá. Que legal. Então, e junta muito, né? Porque eu outro dia conversando com o Alejandro sobre a Divina Comédia, e ele relembrou até do avô, que o avô sabia trechos da Divina Comédia. Uau, que e legal. de manhã falava para ele. Então, também tem a Laura, né? O filho dela, do meio, chama Dante. Por isso que tem o Luca, berço de Dante. Que legal. Isso é bom. Por isso que tem o vinho em homenagem ao filho, claro, né? Que legal. Dante, mas o nome dele. Então, eles linkam muito, né, o vinho com histórias. Se a gente vai falar, a gente sai um pouquinho da Argentina, vai para o Chile, Los Vascos, né? Sim, é o outro projeto que você, né, faz todo o trabalho aqui no Brasil, né? Também. E a Bodega Ascaro na Argentina, que é a junção da Catena, né? E o Chateau Lafite Rothschild. Então, eles se uniram para fazer... A princípio, era só um vinho. Conte mais. E era o Caro, que é expertise do Chateau Lafite Rothschild com a Cabernet Sauvignon e a expertise da Catena Zapata com a Malbec. Então, ele é um Cabernet e Malbec. E aí, foi tanto sucesso que aí tem o segundo vinho, que é o Amancaia, que é algo muito comum também na região de Bordeaux. Você tem o primeiro e o segundo vinho. E há pedidos, né? Porque eles pediram, o mercado, como não vai ter um 100% Malbec na Argentina, aí eles fizeram o Aruma. Olha que legal! Mas ele na fila é o irmão mais novo. É o irmão mais novo. E ele é um Malbec também sem madeira. Legal. Toda a tipicidade mesmo do terroir. Interessante. A gente vê isso realmente crescendo, né? O pessoal ter essa interferência cada vez menor da madeira, né? O pessoal deixar ali cada vez mais a expressão da fruta, né? Teve uma tendência já de vinhos mais amadeirados, né? Hoje em dia a gente vê mais equilíbrio, né? Eu acho que no princípio dos anos 2000, será? É. Foi um movimento né, da madeira, de ter madeiras mais novas, de ter essa presença, expressão, né, dela alta, né? Eu lembro desse período, assim, era muito expressivo ter vinhos assim, né? Todos bem marcantes, né, na madeira. Hoje em dia realmente já está bem mais elegante, são vinhos que se preocupam em ter mais expressão da fruta e do terroir mesmo. E também o estilo de barrica, né? Que a gente utiliza, né? Que pode ser utilizado nos vinhos, né? A tosta também é muito importante. Então, que isso vai dar aí uma tipicidade também para o vinho, né? Então, acredito que hoje tem um outro movimento, né? No mundo do vinho. Então, o mundo do vinho é uma mudança como tudo, né? Constante, Sim. né? Constante, como tudo. Evoluindo. Mudando. Tecnologia, tudo vai evoluindo, né? E vão surgindo também outras tendências, né? Vão surgindo não outros vinhos, mas com tipicidade, com características diferentes, porque vão surgindo também outros terroirs. Sim. Bem isso, verdade. Né? Vão sendo descobertos. Não é que descobri, né? Foi plantado em outra região. A gente tem os vinhedos Adriana, né? Que a gente tem Outras 1.500 castas. metros de altitude. Que então, legal. foi a partir né, da década de 90 que começou, né, todo esse trabalho no vinhedo. Então, o mundo do vinho é uma constante, né, ele está sempre aí... evoluindo, mudando. Mudando, isso é muito legal. Que bacana. Então, agora temos o Aruma. Estou curioso para conhecer esse bicho. Simone, por gentileza. Aconteceu aqui, por acaso, tem um abridor na mesa. Eu acho que eu devia trazer um da Mistral aqui. Vai de conta. Tô brincando. E hoje, como é que está o trabalho, como é que está o posicionamento do Grupo Catena no Brasil, né? Qual que é a visão que eles têm para o mercado brasileiro? O que se pensa em fazer? Quais são os próximos passos?
A Catena é uma vinícola, não é à toa, gente, que ela ganhou a vinícola mais admirada do mundo pela revista Drinks, né, em 2020. Que legal. Porque ela é uma vinícola desejável. Ela é uma referência para todas, né? Isso que é muito interessante, né? Admirada. Então, quando você compra uma garrafa de Catena, você sabe o que você vai encontrar, né? De qualidade, a tipicidade, todo o trabalho que eles investiram e estão investindo ainda, né? De estudo de solo, de terroir, da casta. Então, a Catena também, ela está em total, 100% evolução. Né? Vocês têm um vinho aqui na mesa que é o Catena Rosé. O Catena Rosé, a princípio, só o Brasil. Olha que interessante. A história é muito legal. Gente, eu sou rainha da história. Conte. Adoramos histórias. O Catena Rosé, essa linha é um Catena clássico, né? Uma das linhas que mais vende também aqui no Brasil. E, a princípio, é Chardonnay, Cabernet, Sauvignon e a Malbec. Mas no princípio acho que estava mais ou menos março de 2020. Prova, né? Por favor. É servir, mas... Então eu vou fazer o serviço. Princípio de 2020, o Dr. Ciro, né, o proprietário e diretor da Mistral, sugeriu a Laura Catena fazer o rosé da linha Catena Clássico, né? Olha. E aí, para o Brasil. Que interessante. Né? Para o Brasil. E o Brasil, gente, é a cara do vinho branco, vinho rosé, espumante. A gente tem um clima... Sim, Brasil tropical, quente. Nossa, é muito propício. E aí, no final, acho que foi no final de 2020, mais ou menos, a gente lançou o Catena Rosé, que é um rosé bem diferenciado, né? Eu adoro vinho rosado, então sou suspeita. É bom, né? Nossa, e a gente vai crescer muito o consumo de vinho rosé. Nossa. Sim. A gente incrível. pegou um tempo do rosé meio exótico, Nossa, lembra? pegou. Vamos pegar a década Sim. de 80? Nossa. 90 até. Que 90 ele começou a mudar, né? Era considerado a xepa ali. Nossa, Deus o livre, né? Falar de rosé como se fosse, a pior coisa do mundo. E aí as pessoas começaram a consumir mais, né, o vinho rosé. Então, o Catena Rosé, ele é um vinho mais gastronômico, né? Ele nasceu para acompanhar um prato. E ele tem 90%, né, de Malbecs de altitude, então é um rosé bem fresco. E ele tem uma característica, um segredinho, que ele passa uma parte bem pequenininha dele, passa por barricas. Barricas, não, claro, de primeiro, terceiro, quarto uso de vinhos brancos da Catena. Que interessante. Então isso dá complexidade. Se legal. vocês degustarem, não vai perceber que tem. Mas você torna o rosé com mais complexidade. Harmonização clássica, uma paella. Essa daí nunca falha, né? Gente, tem harmonizações clássicas. Eu amo falar de harmonizações, acho. Delícia. E então, e o rosé tem o Los Vascos também, né? Pode ver que são características bem diferentes, né? Sim. E então, eu acredito que o branco também está crescendo. Né, o consumo de vinho branco, porque o espumante o brasileiro sempre consumiu, né? Espumante, enfim, mas eu acredito que o rosé ele tá ganhando aí espaço. As pessoas estão começando a perceber uma certa importância deles na harmonização, no consumo e começando a dar mais foco, realmente. A gente via muito só tinto, principalmente, né, como é até hoje, mas e branco, né? E o rosé agora está ganhando cada vez mais espaço. A gente tá na loja, no dia a dia, então acompanha assim, muito o pedido, os desejos, né, do pessoal. O que acompanha, o que poderia ser, e você já escuta naturalmente. Nossa, eu queria tomar um rosé, o que você tem? Vamos lá falar, vamos ver rosé. Então você já vê naturalmente essa procura por rosé, coisa que você não via alguns anos atrás. Então é muito legal. Então as pessoas realmente buscando ele, dando realmente o valor que ele tem mesmo, né? Porque eles são vinhos incríveis, complexos, estruturados, tão bom quanto os brancos, refrescantes também. Então você tem ali vinhos, né, uma gama gigantesca de vinhos bons, né, realmente bem interessantes. E sabendo, né, que tem vinhos assim que nem a Catena tá fazendo, né, com um estilo um pouco diferente, dando essa tipicidade, assim, é legal, interessante. Até pra gente poder oferecer, até comentar com as pessoas, né, no dia a dia para poderem provar, né, quem não conhece um vinho. Gente, quem não conhece, estão perdendo, porque é um grande rosé. Um dos meus preferidos é o Catena Rosé. Que legal.
E ali Ele na é bem mesa... interessante. Ah, desculpa. Eu ia comentar que a gente também tem um segundo exemplar ali, que é uma das empresas que você representa, no caso do Los Vascos, é um rosé também. E ele tem essa característica, né? Ele é um pouco mais clarinho, né? Assim, para chegar nessa cor, o que acontece? São tempo mínimo do mínimo do mínimo na fermentação, né? Para ele atingir essa safra que é a 2022. É 2022? Acho que é. Essa aqui... É 2? 2? 2022. Também, gente, é muita safra, tá? Às vezes vários sim, cortes, né? muita Então, eu dou uma olhadinha, às vezes as pessoas me perguntam qual a graduação alcoólica. Aí eu pego Meu e viro a Deus. garrafa. É. Ai, mas você precisa olhar? Eu falei, gente, não tem. Quantos rótulos? Meu Deus, É, São nem por que vários, né? decorar E isso, muda, né? às vezes a Muda de safra, safra muda o da teor safra. alcoólico. Sem dúvida, Né? dá a diferença. E, então ele já é um rosé mais leve, muito mais leve, né? Ele tem mais frescor, ele tem mais acidez, né? Então ele já é um rosé com outra tipicidade. Isso que é interessante. E Los Vascos, eu fui conhecer em dezembro do ano passado e eu fiquei completamente apaixonada. Eu já era apaixonada pela marca, mas depois que eu fui para a vinícola, Que legal. pela filosofia deles, né? Como eles tratam o vinhedo e toda a história por trás, né? Porque a gente tem que lembrar que aí vem da família, né? Rothschild. Família Rothschild. Rothschild e do Chateau Lafite. Lafite Nossa. Rothschild. Né? E outros vinícolas também que eles possuem na França. Então, o interessante é que é no Vale Concagua, né? Aproximadamente umas 3 horas dá, né? Se a gente está em Santiago. Descer ali, Descendo, vai passar Maipo, Cochapoal, Cochago. E aí, no mesmo terroir, porque o terreno assim é muito grande, a gente tem várias castas. Então nós vamos ter as brancas plantadas. Geralmente quando a gente fala de Chile, a gente fala o quê? No norte, É, né? quando você trata das brancas. Casa Blanca, Casa Leida, San Antônio. Os Vascos não. Então são vários terroirs dentro da mesma vinícola, né? Então tem a Syrah, Carmener, claro, a grande estrela que é a Cabernet Sauvignon, né? Que tudo Sim. partiu da Cabernet Sauvignon e depois foram surgindo os outros rótulos. Acho que o que tem aí, né, é o Cabernet Sauvignon. Hoje é Cabernet. O Carmener, que tem uma história do Gran Reserva, né? Que é a linha Cromas, que eles queriam a excelência do Carmener. Olha que interessante. Gente, Carmener é a uva emblemática do Chile, como a Malbec é da Argentina, né? Sim, sim. E a Carmener é do Chile. E a E o brasileiro Carmener ama as duas, né? ama. Gosta. O né? brasileiro Só que a ama. Carmener ela tem uma característica. Ela tem um herbáceo que é a característica dela. É a personalidade da Carmener. É como eu chegar para você e falar, olha, esse seu jeito, eu não curto, não gosto. Aí você fala, nossa, mas essa é a minha personalidade. Essa, né, esse herbáceo é da Carmener. Ela não pode ter algo que incomode, algo que seja em excesso. Então, Como com todo elemento, né? como Sim. qualquer outra uva, você pega especiarias da Syrah, você pega, né? Sim. É a tipicidade da uva. Então, ela tem uma maturação mais longa. Ela é a última uva tinta a ser colhida. Nossa, esse é um desafio, né? Pra muitos, né? E ela precisa também de um clima quente, né? Constante, né? Bem... Para ter uma excepcional maturação. Então, Los Vascos, durante muitos anos, estou falando muitos, colhiam, vinificavam. Não está ainda perfeito. Quando estiver perfeito, a gente vai lançar no mercado. Olha Então, só. quando eles lançaram a linha Gran Reserva, Carmener, Cromas, eles lançaram um Carmener muito pronto, né? Extremamente macio, elegante. Los Vascos só utiliza barricas francesas, né? O Ledis 10, né? Que é o ícone da vinícola. As barricas vêm do Chateau Lafite Rothschild. Nossa, imagina. Sim, as mesmas barricas, porque o Chateau Lafite possui uma tonelaria própria. Eles Que legal. produzem as próprias barricas, Escolhe o carvalho, tratam como querem. né? Isso é muito legal. Eles não comercializam fora da vinícola, Sim, sim. claro, Só pra mas atender para o o padrão grupo, de sim. excelência deles, O né? caro também.
O caro, as barricas utilizadas vêm do Chateau Lafite Me Rothschild. lembrou, portanto, gostar, voltando rapidamente, estava falando das histórias dos grandes vinhos da Mistral. Por tanto encantado que eu fiquei vendo algumas histórias do catálogo que foi do Gaia, do Ângelo, eu acabei lendo o livro dele. Ele mostra, fala todo o trabalho dele com barricas também, que eles fazem. Ali vendo a biografia dele, que eu comecei a ver a importância que esse pessoal dá. Né? Que nasceu justamente da Mistral, eu fui ler a biografia do Gaia, e aí que eu fui entender essa parte aí das tonelarias próprias. Que é super importante. Nossa, faz uma diferença hoje. E então eles têm a própria, e o Ledis ele passa por essa barrica que vem do Chateau Lafite Rothschild. Então quando a gente tem todos, né, agora nós temos na linha Cromas o Cabernet Franc, também temos o Syrah. Então todas eles saem não do mesmo vinhedo, mas da mesma região, né, da mesma propriedade, melhor assim, né? Porque nós vamos ter dentro da mesma propriedade vários terroirs distintos, né? Sim. Porque as pessoas assim falam muito pouco e eu aprendo sempre quando eu converso com o Alejandro Virril muito sobre solo. O que dá característica do vinho, muito, né? Não 100%, é solo. Claro sim. que tem outros elementos ali externos. Né? Mas muito é o solo. Então, dentro da Los Vascos, nós temos, assim, vários terroirs, né? E tudo é produzido dentro da vinícola. Eu achei isso fantástico. Tudo que eles produzem, tudo que eles consomem, sai de dentro da vinícola. Olha que legal. Interessante. Interessantíssimo. Uma filosofia De incrível. sustentabilidade. Sim. Falar sobre sustentabilidade. Nossa, 100% né? ali. Então, nós temos vários lagos, né? Onde eles vão captar a água da chuva, porque o mundo, né? O mundo vai ter aí uma questão com água. Sem dúvida. Né? Falando não dá para consumir assim de descontroladamente. meio ambiente, tudo, né? Porque tudo está mudando, né? Chuvas, então chovendo às vezes fora de época, então eles têm essa captação da água, né? Para poder fazer a irrigação. Então, e também eles têm agora, né? O Barão falou uma coisa muito assim que rolha. A cortiça, não sei se alguém já veio falar sobre rolha. Gente, não entendo muito de rolha, Ainda pelo amor de não. Deus. Tá? Não sou a pessoa que vai dar essa aula, mas, né, vai falar. Ela também, né, a sobreira cada vez mais Estão se exigindo dela cada vez mais, né? Mas as pessoas também estão plantando, né? Nada, né? Esse é o problema. Até porque leva muito tempo. Ela tem um ciclo ali também, né? Tem um ciclo muito longo. Muito longo. Então, o Los Vascos já está plantando. Uau, Olha, que legal. E eles falaram uma frase muito bonita. O Barão falou assim, eu não vou ver, mas os meus netos sim. Sim, é muito legal. Que legal. Isso é você olhar o seu vinhedo lá na frente, né? Sim. Então, eles já tem uma plantação, tudo, para poder até a cortiça ela vai sair da propriedade. Que legal, isso é muito legal. Tudo ali no Coltiago. Nossa, você fala cortiça e fala Portugal, né? 90% quase. Então, eles começaram a plantar pensando no futuro mesmo, né? Porque cada vez a gente tem mais vinhos, aí ainda bem, gente. Né? Importante, né? Isso é importante, mas também a gente tem que pensar aí... As pessoas pensam, nossa, mas por que você não troca então, né? Mas para certos vinhos não tem jeito. A cortiça é a única que consegue fazer o envelhecimento correto, consegue fazer todo um trabalho ali de evolução na garrafa, e é só a cortiça que consegue. Você tem tecnologias para vinhos mais correntes, né? Que você coloca a screw cap, entre outras tecnologias, mas só a cortiça tem ainda, né, um poder de fazer envelhecimento com microoxigenação ali muito lento, muito delicado. E fora a vedação dela, né? Então, hoje é difícil, né, não substituir as cortiças, né, para vinhos de alta gama. E principalmente os vinhos também de guarda, né? Né, de 20, 30 anos. É complicado. Hoje a cortiça é a única solução que consegue fazer esse trabalho bem, né? E Los Vascos, além de os vinhos serem excepcionais, eles têm esse cuidado
também com o meio ambiente, né? Pensar lá na frente, sabe? Isso Dar um passo a importantíssimo. mais. É muito legal. Né? Então, deles produzirem tudo dentro da vinícola, de já pensarem, a cortiça daqui tantos anos, então isso tem uma tonelaria dentro do Chateau Lafite Rothschild. É muito bom. Então É muito à frente, o pensamento do pessoal é muito bom. E tudo que você consome na vinícola, sai da vinícola, até de alimento. Olha que legal. Também. Então, tudo que você acaba consumindo, se você... que eu fiquei hospedada, né? Não fiquei em hotel, fiquei na própria vinícola. Então, isso é sustentabilidade, que a gente fala muito. Às vezes a pessoa fala, mas o vinho é orgânico, né? Ah, sim. Aí eu falo, não, ele é sustentável. Mas como assim? Né? Porque a sustentabilidade, ela não olha só o vinhedo, né? Ela também vai olhar o entorno. Sem dúvida. Preservação, né? É. Da vegetação nativa daquele local, espécies daquele local, né? Se você... Água. Então, a sustentabilidade... algo que também eu aprendi com as vinícolas que eu trabalho, a sustentabilidade, ela vai falar sobre as pessoas que trabalham na vinícola, sobre reciclagem. Então, né, quando a gente fala, é um tema super amplo para falar dentro das vinícolas, né? De certo modo, a gente está voltando, né, no tempo. Porque antes as famílias viviam assim, né? Pois Só consumiam o que produziam, né? O que tinha mais acesso, mais fácil. Não ia buscar, como a gente faz hoje com qualquer tipo de alimento, né? As pessoas produziam seu próprio pão. Sim. E hoje, você tem empresas que são jovens até, né? Resgatando o nosso passado, eu acho muito bacana, né? Eu mesmo nasci no interior de Santa Catarina e a gente plantava tudo que podia, né? Inclusive trigo, centeio, né? Arroz, e você fazia todo o uso, né? De tudo que a propriedade fornecia, né? Você usava, por exemplo, o gado, né? Ele produz os dejetos, né? Você usava para adubar as roças, né? Então, você faz um ciclo, né, dentro da sua própria propriedade e você compra o mínimo necessário de fora. Era assim que funcionava, né? Então, você comprava o sal, né, basicamente, e as roupas. Você otimiza, né? Você está otimizando todo o teu processo para manter ele mais... Aí que entra a sustentabilidade, né? Deixa ele sustentável, né? E eu acho que agora está voltando como tendência isso. É bem interessante que as propriedades trabalhem dessa forma. É bacana porque uma propriedade como a Los Vascos, né, ter a Rothschild envolvida, é um espelho, é uma referência para outros fazerem o mesmo, né? É muito legal partir de empresas assim tão importantes como essas, né? Isso é muito legal. Eu fiquei com uma dúvida com relação à história da Catena. Porque é o seguinte, na Argentina, assim como aqui no Brasil, houve uma mudança bem significativa na década de 90 com relação a castas que eram produzidas. No caso aqui do Brasil, era muito vinho de garrafão, né, o vinho colonial, e partiu-se para as castas nobres de uvas viníferas, né? E na Argentina me parece que teve um movimento semelhante, né, que existia muito vinho também antes disso, né? Os vinhos mais chamados coloniais. Isso existiu também dentro da Catena ou não? Eles já iniciaram os projetos com as uvas viníferas? A Argentina, né, Mendoza, né, porque a grande produção de vinho sai da região de Mendoza. Então, tinha castas, né, com vinhos, que não sei como eles vão chamar lá, mas aqui a gente chama um vinho de mesa. Lá é as uvas crioulas? Crioulas. Então, existe um projeto... Olha, dando spoiler. Existe um projeto... roda, vamos lá. Um projeto da Catena, né, de trazer algum rótulo com essas castas, para resgatar. O que acontece com a Catena? O Nicola Catena, né, ele plantou as primeiras mudas de Malbec, né, em Tupungato, então ele já começou, né, com Malbec, com a Bonarda. Olha que legal. Né, porque nós temos um vinho que é Nicola Bonarda, em homenagem a ele, porque ele amava Bonarda. Olha, que legal. Ele gostava muito dessa uva. Então, até a história desse vinho é muito bonita. São vinhas centenárias. E lá,
também conta a história da Catena. Que legal. Né? Conta a história de Nicola. Que bacana. Então, o rótulo também tem a imagem lá, né, de Nicola Catena. É. Então, claro que deveriam ter, né, num vinhedo, mas a família Catena, ela já vem lá de trás, né, com a história com a Malbec. Porque quando o Dr. Nicolás, né, ele foi estudar nos Estados Unidos e ele foi para Califórnia, foi para Napa Valley, e ele falou e viu que tinha muita tecnologia, ele quis trazer isso para dentro da Catena. Ele teve como incentivador o Mondavi, né? É. Então, quando ele falou, pai, a gente tem que trazer isso para dentro da Catena. Então, começaram as evoluções, né? Então, eles já produziam Malbecs, Cabernets, Bonarda. Então, a família Catena, ela já tem essa história desde o fundador com a uva Malbec. E eles começaram enfim, né? Depois veio a exportação, tudo, mas trouxeram a tecnologia para o vinho. A gente está falando disso década de 70, Nossa. 80, lá atrás, né? Sim. Então, começaram como? A produção menor, trocar as barricas, tudo isso, né? E uma curiosidade, gente, se você também é apaixonado por Malbec, tem que ter o livro Malbec Mon Amour. Esse eu não conheço. Fica a dica. Fica a dica. Ele é um curso de Malbec. Que legal, não conhecia. Ele é escrito pela Laura Catena e o Alejandro Virril. Que bacana. E vai remontar a história da Malbec. Como que a interessante. Malbec chegou na Pois Argentina, é. né? Tem um começo, temos que resgatar, né? Tá tem que certo. resgatar. Então, conta desde, né, do engenheiro agrônomo que chegou com as mudas de Malbec, isso, né, na colonização, enfim, né? E todo o terroir também contribuiu para essa uva ter sucesso, porque a Malbec, antes da Floxera, ela entrava nos cortes dos grandes chateaus de Bordeaux, né? Margaux, Lafite, então, Aubryon. E depois da Floxera, pós-Floxera, ela não teve o mesmo desempenho, né? Então, como a Carmenère foi extinta da região de Bordeaux, né? Então, a Catena, ela resgatou, essa é uma palavra, resgatou a Malbec, né? Não só resgatou, mas como aprendeu a trabalhar ela, conduzir ela da maneira ideal, correta, né? Como ela deveria ser tratada. Né? Nesse período do ano 70, ano 80, dos anos 80, 70, ela resgatou da forma assim, tipo, como vinificar, que tipo de Malbec é que eu quero produzir, né? Sim, sim. Com que tipicidade. Foi aí que o Dr. Nicolás começou a investir em vinhedos de altitude. Que legal! Né? Olha, daí Então, começou a entender melhor o processo de maturação dela, já começou a perceber que dá para melhorar com a questão da altitude, e aí vai evoluindo, né? Só que não é fácil, né? O pessoal acha que fazer anos, vinho né, do nada, é desenvolver, esperar a plantinha desenvolver. Vai 5 anos ali para ela chegar num ponto pelo menos mínimo de produzir um vinho. Aí testar, verificar. É um desafio. Olha, para quem é do ramo da vinicultura aí, é sempre desafiador. As pessoas têm que entender que todo projeto ele é muito longo, muito demorado. Então não é só, tive uma ideia, vou plantar uma uva. Não, você vai plantar, você vai esperar. 5 anos, pelo menos 7. Aí você vai vinificar, realmente deu certo. Acho que não vai dar certo essa uva. É muito desafiador. O que eles fizeram ali é algo absurdo, incrível. Porque no início você não tem uma base de conhecimento como ponto de partida. Você tem que começar a gerar as informações do que você tem referência, como é que a vinicultura se desenvolve naquela região, né? Então não é por fácil. Por isso que em 95, acho que é 95, se eu não me engano, foi criado o Instituto Malbec. Incrível, é? Então, são microfermentações, né? Com vários clones de Malbec. Hoje, a Catena tem os maiores clones, né? Número de Malbecs. Então, tem todo um estudo, olha, até os dias de hoje, né? Então, do Dr. Nicolás, junto com a Laura Catena, né? E também tem, você falou das uvas, né? Das uvas antigas. O Alejandro, nessa última vez, nós trouxemos, né? Mistral trouxe 2 Bonardas
El Inimigo, gente. O inimigo é algo fora da Novos, que é Los Paraísos e La Esperança. Nossa. Que é muito bom, são vinhedos de 80 anos, 100 anos. Nossa, que top. E não são vinhedos, são vinhedos de famílias muito, muito antigas. E a ideia é resgatar o valor também da Bonarda Olha, na que legal. Argentina, né? Então, esse projeto do Alejandro, né? A Mistral, são 4 Bonardas, a Mistral trouxe 2. São uma tipicidade, quem gosta aí do El Inimigo Bonarda. Não vai faltar fã, hein? Provem esses, né? Conheço a Bonarda, né? Porque muita gente não conhece. É engraçado, porque muitos consumidores têm assim, nossa, a Malbec lá no topo, né? Mas nunca vê, muitas vezes, a Bonarda como uma principal, né? Sempre uma uva secundária. A gente tem bem muito cliente com essa imagem ainda dela. E é uma uva incrível, a gente vê que hoje evoluiu muito, qualidades excepcionais. E esse projeto também é para resgatar, né, a Bonarda Sim. na Argentina, né? Ela entrou durante muitos anos em cortes, né? Enfim, mas hoje a gente vê vários vinhos, né, que são 100% Bonarda. E a Bonarda é uma casta que ela vai gostar também de outro tipo de terroir. Não é o mesmo que a Malbec, né? A Malbec, ela se deu muito bem em altitude, né? A Bonarda não é... Já é diferente. Já é diferente. Se Ela tem comporta uma outra... diferente. Então, são, né, geralmente vinhedos mais planos. Mas esse estudo todo, né, que a Catena vem desenvolvendo... acho que o resultado, acredito que o resultado são os prêmios, né, que a Catena vem ganhando nesses últimos 2 anos, né? O Dr. Nicolás Catena ganhou o Oscar do vinho, é uma das pessoas mais importantes no mundo do vinho, graças a todo esse trabalho, toda essa pesquisa. A Laura, a mulher mais influente do mundo do vinho, né, uma das mulheres mais importantes hoje, graças a essa pesquisa, essa dedicação a uva Malbec, mas a dedicação ao vinho, né? Sim. Acima de tudo, o vinho. Né? Porque faz toda uma diferença. Eu lembro que quando eu visitei Mendoza, você via lá estruturas gigantescas que faziam parte de um passado, assim, extremamente distante. Você via que era uma realidade bem diferente. Hoje, você vê nas vinícolas como elas são, o quanto evoluiu, o quanto já é diferente. A gente sabe que, né, graças à Catena, principalmente, né, investimentos e toda essa mudança de panorama, que foi, né? E a gente vendo hoje as pessoas investindo sem medo, mas graças a uma herança deixada, né, de informações ali pelo pessoal, né? Os resultados, as grandes uvas e o mercado que ganhou internacionalmente com isso, né? Então é muito legal. Realmente é um legado absurdo, assim, que a Catena está deixando para o futuro, né? E a parceria com a Mistral, né, que também tem uma história bem longa, que é linda. Nossa! O Dr. Ciro, o Dr. Ciro foi numa feira de vinhos e ele, gente, isso faz, acho que foi a década de 90, não vou lembrar, mas muitos anos. E aí ele precisava de uma vinícola da Argentina para Mistral. E aí ele conheceu o Dr. Nicolás e a Dona Helena na feira, né? Que legal. E ele degustou e falou assim, vocês já têm importador? Olha. Aí no Brasil? Eles falaram, não, pois agora vocês têm, né? Então, é mais que uma parceria. Nossa. É uma amizade de décadas. Nossa, é muito tempo. Né? Nossa, muito uma tempo. amizade de décadas, né? Entre a família Catena e a Mistral, que está comemorando aí esse ano 50 anos. Nossa. Que legal, né? 50 anos. É Tempo, muita hein? história. É história que não é para qualquer um. Nossa. Em vista do que é a história do vinho no Brasil, o vinho que a gente conhece como vinho mais seco, vinho fino, meu Deus. E são 50 anos de solidez, né? Porque é uma empresa muito sólida, bem Muito, construída, bem É uma administrada. referência para vários outros. Porque Grandes o formato, marcas aí por a muito maneira tempo. como trabalha, a visão, né, as missões da empresa, todas elas é uma referência mesmo bem grande para muita gente. É uma honra trabalhar com o Dr. Ciro, eu sempre falo, né? Eu também estou adorando, tá? Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. É uma honra Eu também trabalhar. estou me sentindo honrada nesse momento e poder representar a Mistral e as Nossa, grandes marcas, Catena muito legal. Zapata, Pelo amor que ele tem pelo Los vinho. Vascos, Sim, etc. sem dúvida. Pelo conhecimento dele, tudo. Então,
Não, isso é muito legal. Até ia comentar rapidamente sobre esse vinho, a gente começou a tomar ele, mas o pessoal não tá, infelizmente, né, do outro lado não consegue ter a mesma percepção que a gente, mas é muito aromático esse vinho, ele é muito gostoso. Extremamente E a cor, elegante. né? Um Adorei a Malbec cor. realmente bem diferenciado por conta da elegância que ele proporciona. É bem, bem legal. Olha que vinho bacana. Obrigado por trazerem um vinho tão bom. Ai, obrigada. O aroma, ele não tem... Aroma, tá, gente? Só É. pra reforçar. Bodegas Caro. E o aroma não tem madeira, né? Um Malbec Pois é. que tem bastante tipicidade da uva. Ele é um Malbec fresco, né? Ele vai harmonizar super bem com uma carne vermelha que não tenha tanta gordura também, Sim, né? sim. Ou tenha um baixo marmoreio, né? Não tenha... Sim. Não Sim. tem tanto. E eu falo que é um vinho assim. Acho que eu tomaria todos os dias, né? Outro dia eu brinquei. Porque ele é um vinho muito fácil, muito gostoso, com bastante fruta. E vale lembrar que o brasileiro, assim, o consumo de vinho no Brasil, ele tá aumentando. Mas ainda nós temos, assim, muito para crescer, Demais, demais. né? É. Muito para falar de vinho, falar de uva, enfim. Que eu sempre falo assim, nas minhas apresentações, no mundo do vinho não pode uma coisa de jeito nenhum, é deixar de tomar vinho. Sem dúvida. Quando você vai aprendendo, né, vai conhecendo, é um processo, né? Sim, É um sim. processo. É uma evolução do paladar da gente, né? Então, É, a gente vai passando. Gente, o nosso papo tá bom demais, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer aqui a presença da Juliana, da Simone, que tiveram, assim, gentilmente um tempo para vir aqui conversar com a gente, né? Prestigiar o nosso programa. Obrigado. eu Né? que agradeço. A gente fica feliz em poder ter aqui representantes de uma empresa tão importante no mundo do vinho para o Brasil, né? E fica aí o convite para outras oportunidades quando estiverem aqui por Curitiba, né? Agradeço muito. Zé, fica à vontade de poder falar alguma coisa. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É muito bom falar de vinho, falar da Catena, da família Catena, da Mistral, enfim. E obrigada. Fazia 10 anos que eu não vinha para cá. Nossa, 10 anos. Eu ia comentar, né? Você já conhecia? Não, vim muito. Sim. Né? Gente, eu conheço a Simone há muitos anos. Olha, Longa data já. que legal. Éramos Expand. Sim, Olha gente, só. A gente já trabalhou juntas. E que bom que a gente está trabalhando juntas de novo. Que bacana, né? Então, eu que agradeço o convite, a iniciativa de vocês de juntar pessoas para falar de vinhos. Maravilhoso. A ideia é essa, a gente poder falar um pouco do mercado, para as pessoas entenderem como é que funciona, como é que é esse trabalho, porque não é só estar ali com o vinho na prateleira, tem todo um staff, né, que é feito por trás para que tudo aconteça bem, que as pessoas tenham o melhor vinho possível, né? A gente, né, tenta apresentar um pouquinho desse mercado, que é muito grande, né, e muito complexo, e se Deus quiser vai crescer ainda muito mais no Brasil, né? Obrigada. Muito obrigada. Né? Um brinde. É isso aí. É.